Queria começar orando então, pode ser, gente? Baixa tua cabeça aí para a gente ter o nosso tempo com Deus. Deus, eu quero te clamar que o Senhor possa estar nos ajudando nesse dia de hoje. A gente começar a explorar um pouquinho do que na tua palavra se fala sobre dons espirituais e sobre a forma que nós podemos contribuir, Pai. Nós entendemos que o Senhor nos chama a tantas coisas e nós queremos realmente fazer o que o Senhor tem nos chamado, mas nós queremos ter a compreensão correta de tudo isso. Por isso, me dá capacitação para isso, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer nos ensinar, mas que eu possa ser um instrumento teu e que nós possamos juntos estar aprendendo e principalmente estar contribuindo para o teu reino, Deus. Dentro do teu reino, nós somos súditos, como nós temos aprendido nesses últimos cultos, e nós queremos te servir da melhor forma possível como rei. É isso que eu quero te entregar, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Beleza, gente. Hoje, então, nós começamos a nossa aula sobre dons espirituais. Eu queria apresentar um pouquinho do nosso título, talvez, que é um pouquinho maior, porque eu entendo que dons espirituais eles estão dentro de tudo que Deus nos fez, ou toda a maneira que Deus nos fez, para que a gente possa contribuir aos outros e, principalmente, contribuir no reino dele. Então, quanto mais a gente aprender sobre o que a Bíblia fala sobre esses tópicos, mais a gente vai conseguir, de forma clara, poder se encaixar no meio de tudo isso, né? Então, o tema que eu separei para a gente conversar nesse mês, ele chama Chamados para Servir os Dons Espirituais. E pensando num exemplo rápido, né? Há alguns anos atrás, agora já fazem uns 7 anos, quando eu estava no tempo do seminário, estudando a Bíblia, eu ia todos os finais de semana para Vinhedo, uma cidade do interior de São Paulo, e lá onde eu ajudava numa igreja chamada Iba Viva. Obviamente, nas primeiras vezes que eu fui, eu não conhecia ninguém, e aí eu lembro de um casal muito querido meu lá, o Renan e a Camila. A primeira vez que eu fui na casa deles, eu era um mero visitante. Então eles me serviram de todos os jeitos, eles fizeram comida, eles prepararam as coisas, fizeram a sobremesa, eles lavaram a louça, eles, sabe, prepararam tudo, fizeram tudo por mim e eu me senti completamente cuidado e abençoado. A segunda vez, eles já tinham mais intimidade comigo, já iam conversando, continuaram fazendo tudo isso por mim. Na terceira vez, já fui eu a lavar a louça e aí por diante a vida já era assim. Porque de alguma forma, dentro daquele contexto, eu fui muitas vezes na casa deles e eu comecei a me sentir praticamente parte da família e eles também me vendo dessa forma. Então, é diferente quando eu cheguei, do diferente do tempo onde eu estava lá de fato e eu fui chamado para servir, porque eu fazia parte daquela família já no sentido de eu já estava todo domingo ali, todo sábado ali, então já estávamos convivendo juntos e eu precisava fazer coisas também dentro disso. Então, eles iam sair, às vezes eu ficava de babá das crianças, outras vezes eu precisava ajudar alguma coisa na casa, fazia parte. O que eu quero dizer é que quando nós entramos na família de Deus, Deus nos chama a servir. É inerente a alguém que faz parte da família servir e cuidar uns dos outros. Isso é natural. E é isso que nós somos chamados na palavra de Deus a poder viver. Por isso, eu quero utilizar alguns textos hoje, a gente poder entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso, a começar pelo texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 até o 11. Você tem a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir. E a gente vai ver num texto como Deus fala sobre muitas coisas, pelo menos 5 coisas, que são a maneira que nós podemos contribuir para com os outros. E a verdade é que quanto mais a gente aprende e mais a gente conhece da palavra de Deus, duas coisas acontecem. A primeira, nós conhecemos mais sobre Deus, mais sobre quem Ele é. A segunda, nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Então, esse exercício ele sempre vai acontecer. Você vai conhecer mais sobre o Deus, sobre Cristo, sobre quem Ele é, como Ele se revela, como Ele trabalha ao nosso redor e sobre quem nós somos e como nós podemos, de alguma forma, contribuir. Os dons espirituais são uma maneira das quais a gente pode contribuir. Hoje a gente vai fazer uma introdução sobre isso e ver algumas outras áreas também de como nós podemos contribuir. Por isso, olha o que fala 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 10 até o 11. Primeiro, a gente vê o versículo 10 que diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pois bem, o que Pedro está falando aqui é que existia uma forma de viver antes
da pessoa que não conhecia Jesus e ela vivia como os pagãos, vivia por outros deuses, por outras formas, e agora eles foram chamados para algo diferente. Então eles estavam em Cristo. Estando em Cristo, eles faziam parte dessa família. Fazendo parte dessa família, você é convocado a servir, porque você faz parte de tudo isso que está acontecendo. Então, o que Pedro começa falando no versículo 10 é cada um. Ou seja, o primeiro princípio desse texto, todos somos chamados. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos chamados a servir de alguma maneira. Eu não sou chamado se eu tenho mais aptidões, ou se as pessoas veem que eu tenho mais aptidões, ou se eu tenho menos. Eu sou chamado porque eu sou filho e porque eu pertenço a essa família. Agora, eu sou chamado a servir. Segunda característica, ele fala do dom. Dom é uma palavra do grego que ela chama carisma. E essa palavra, ela literalmente significa um presente imerecido. É a graça, é um presente que eu recebi, que eu não fiz nada para que eu pudesse pagar esse presente. Foi uma dádiva, ou seja, tudo o que nós temos. Deus nos deu e nós temos esse presente. E esse presente, ele foi chamado para que todos usemos. Terceiro princípio, ele é chamado para servir. Recebeu para servir os outros. Nós fomos chamados para isso. Esse é o objetivo dos presentes que nós recebemos. Deus te deu muitas coisas. Deus te deu os dons, te deu habilidades, te deu tantas outras características que nós vamos ver depois, para que isso sirva para servir aos outros, servir a igreja e servir o reino de Deus. Quarto princípio, administrando fielmente. A verdade é que quem administra não é o dono, mas é talvez o mordomo. Nós somos administradores de algo que não é nosso. O presente que Deus nos deu, os dons, essas facilidades, não são nossas. Ele nos deu para servi-lo e nós precisamos fazer uma boa mordomia. Então, que não sejamos nós a ficar parados quando Deus nos chama a servir outros e a cuidar de outros, mas que a gente possa ser prático. E por fim, ele fala das múltiplas formas, diversas maneiras diferentes que Deus se revela, tanto na sua graça, mas que nós também podemos servir os outros, porque nós somos diferentes. E que bom, porque se a gente pegasse uma lista de cada um aqui, das características, do que mais gosta, do que menos gosta, do que tem facilidade, seria completamente diferente do outro. Porque essa é a multiforme graça de Deus, essa é a forma que Deus revela de diferentes maneiras e que faz com que o corpo inteiro ele funcione de partes diferentes. Por fim, a grande questão é que o objetivo de tudo isso é que Deus seja glorificado. Olha o que diz o versículo 11. Então, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O objetivo é a glória de Deus. A grande questão é, então, como nós podemos contribuir? Estava falando que hoje é aniversário da Elisa, e para mim acho que uma das coisas mais engraçadas na Elisa é que ela tem um senso de querer ajudar agora. Muitas vezes ela não sabe como, muitas vezes ela nem sabe no que, mas ela quer ajudar. E aí agora, quando a gente acorda de manhã com ela nos chamando já chamando papai e mamãe, a gente chega lá e tudo do berço está revirado, está jogado no chão, ela jogou tudo no chão. E a gente pergunta, quem que jogou todas as almofadas do berço no chão? E ela chama a Zizi. A Zizi jogou tudo no chão. Ela fala assim. Então, beleza. Quem que vai arrumar? A Zizi. Aí ela pega e coloca todas as almofadas no lugar, a gente só junta ali no berço. E para mim é incrível, porque de alguma forma ela sente e ela fica muito feliz, porque ela está sendo útil. Queridos, o que eu quero te ajudar a entender é que Deus te chamou para ser útil e você pode ser útil de várias formas. Às vezes, quando a gente chega na igreja, a gente pensa que é um organismo que já está funcionando e pensa de que maneira eu posso ajudar aqui. Já tem tanta gente fazendo, o que eu vou fazer? E saiba que no reino de Deus sempre tem espaço para mais serviço. A ideia é que sempre vão ter outras coisas, sempre vão ter outras maneiras, sempre vai ter necessidades em que Deus possa te usar da maneira que Ele te fez para você servir. Por isso, eu quero tentar introduzir essa ideia, entendendo através de todo esse mês que você pode ser útil e que você pode ser usado por Deus de várias maneiras e que você pode contribuir a outras pessoas, como nós vimos no versículo anterior, através do serviço para que Deus seja glorificado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então,
Ao longo desse mês, a gente vai ver características nossas. Talvez, puxa, eu percebo que eu tenho mais facilidade nisso, uma habilidade nisso, Deus talvez tenha me dado um dom nesse sentido, e nós vamos ver pessoas que estão em outras telas aqui, em outras circunstâncias, e que são diferentes da gente, e que lidam de maneiras diferentes. Por isso, nós vamos compreender tudo isso aos pouquinhos. Continuando então, a grande questão, talvez, do como eu posso ser útil, é o que a Bíblia fala sobre essas atribuições, ou sobre essas formas de eu contribuir para com os outros. Por isso, abre comigo então em 1 Coríntios 12, e esse talvez vai ser um dos textos base que a gente vai começar e vai utilizar durante todo esse mês, para entender um pouquinho sobre o que fala os dons espirituais. Talvez, olhando para a Bíblia, é o texto onde Paulo mais dissecou sobre esse tema, e ele mais tentou abordar sobre isso. Olha o que diz lá 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. E a gente vai ler até o versículo 3, tá bom? Ele começa dizendo assim, então: Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o que acontece aqui neste momento? E por que a gente está olhando esse texto para começar? Porque na igreja de Corinto aconteceu um fenômeno, naquele momento muito específico. O Espírito de Deus estava agindo. Ou seja, existiam pessoas que davam palavras para outras que eram palavras proféticas, ou seja, palavras que revelavam coisas da vida daquela pessoa que ninguém mais sabia. Existiam outros que estavam, de alguma forma, fazendo curas dentro da igreja. Existiam outros que estavam, de alguma maneira, contribuindo de formas muito claras com a sua parte financeira, de tal maneira que eles abriam mão do que tinham para que todos pudessem ser cuidados. Então, havia muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo que também aconteciam coisas estranhas. Acontecia gente dizendo que talvez foi chamado por Deus para falar tal coisa, e era algo contrário completamente ao que a palavra de Deus dizia. A gente sabe do gnosticismo que havia na época, que eram pessoas que diziam que o que você faz com o seu corpo pouco importa, importa o seu conhecimento. Então você pode se largar na libertinagem e todo o resto, porque o que importa é você ter uma coerência, um conhecimento, porque o seu corpo vai ser perdido mesmo. Então, essas heresias, elas aconteciam, e o que o Paulo estava vendo tudo está no mesmo balaio hoje. As coisas estão acontecendo. Como talvez você possa ver muitas vezes na igreja moderna, como existem igrejas onde qualquer coisa se diz que é um dom. E fala, não, eu tenho o dom da alegria, eu tenho o dom da música, eu tenho o dom do sofrimento, eu tenho o dom disso, porque Deus me revelou, porque Deus me disse. E a pessoa diz, Deus me disse, ou Deus me revelou isso, e eu vou falar para ti. E às vezes essa pessoa ela fala tantas coisas que nem são coerentes com a palavra de Deus, como a gente já ouviu algumas histórias de dizer, não, Deus me disse para te dizer que você precisa largar o teu marido e você precisa casar com outro. E você vê que é completamente contrário à palavra de Deus, mas alguém disse que Deus disse. Então, o que Paulo queria mostrar naquele momento é que precisava se balizar. E o que ele estava dizendo irmãos, de fato, o Espírito Santo ele está aqui. Ele desceu nessa igreja, ele está sobre nós. E ele está agindo. Ele age através da vida de cada um e na vida de cada um. Agora, o que eu quero dizer para vocês eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Eu quero que vocês consigam discernir o que vem da palavra de Deus, o que vem do Espírito Santo e o que não vem. E é por isso que Paulo começa uma introdução dura, dizendo que, primeiro, vocês sabem que antes, quando vocês eram pagãos, vocês eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Ou seja, toda pessoa antes da sua conversão, ela vive por especulação. Ela vive pensando assim, puxa, mas essa religião diz que eu posso ganhar isso, então talvez eu vou por esse lado. Essa outra vertente diz outra coisa, então talvez eu possa ganhar alguma coisa aqui. Então todas essas vertentes e mudanças levavam as pessoas a agora ter uma nova vida e entender que não era mais especulações, mas era o próprio Espírito Santo agindo. E elas precisavam discernir quando que ele estava agindo e o que vinha dele. Por fim,
Paulo, então, ele apresenta ali no versículo 3 a base da ação do Espírito Santo. A primeira base é a conversão. Porque ele fala, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A verdade é que você precisa aprender a distinguir o que é certo e o que é errado, mas a conversão nos faz adquirir os dons espirituais. Esse é o primeiro passo. Não existe uma pessoa que não tenha Cristo no seu coração, que possa exercer ou possa, de fato, receber os dons espirituais, porque o dom espiritual vem por meio do Espírito. E o Espírito que toca o nosso coração para que nós possamos entender da salvação. E se o Espírito não está em nós, nós não conseguimos viver isso. A salvação, ela é alcançada pelo toque do Espírito, e quando nós recebemos essa regeneração, então, nós começamos a fazer parte dessa família. A gente vai vivendo isso, e esse é o marco inicial. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? O meu objetivo nesse mês é que nós não sejamos ignorantes com relação ao que a palavra diz sobre toda a questão de dons espirituais ou sobre as nossas contribuições para com as outras pessoas dentro, não só do ambiente de igreja, mas dentro do reino de Deus. Nós somos chamados a servir quando entregamos a vida para Cristo. De que maneira a gente pode fazer isso? Eis a pergunta. Primeiro, para a gente explorar um pouco antes de quem nós somos, eu queria só fazer um rápido balizar. Existem talvez duas linhas básicas de pensamento com relação a dons espirituais. E talvez se a gente juntasse 10 pastores aqui, talvez os 10 pensariam algum aspecto um pouquinho diferente do outro. O que eu quero trazer para vocês é, primeiro, a minha percepção sobre dons espirituais, mas também talvez uma percepção média sobre o que eu percebo que outros pastores também acreditavam em nossa igreja e que em grande parte eu concordo também. O que nós percebemos, então, na igreja como um todo, em todas as eras, e principalmente na era moderna? Existem duas linhas de pensamento com relação aos dons espirituais. A primeira linha de pensamento é a cessacionista, ou seja, o que ela diz? Ela diz que os dons espirituais eles foram utilizados na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, naquelas igrejas primitivas, e depois daquilo eles foram de alguma forma diminuindo porque não eram mais necessários. Como naquele tempo a palavra de Deus estava sendo disseminada, era visível, era necessário que todos aqueles dons fossem exercidos para que as pessoas ao redor pudessem ver então a ação de Deus naquela comunidade. O que acontece? Existem várias linhas e várias definições dentro do cessacionista. Ou talvez o máximo disso é quase um deísta. É aquele que acredita que Deus criou o mundo e ele foi embora. E ele deixou o mundo acontecer como deveria acontecer ou como não deveria. Então o caos acontece porque Deus não se importa mais. Então ele só criou e deixou. Esse talvez é o extremo. Mas existem, obviamente, muitos outros cessacionistas entendendo que até uma linha no sentido de, puxa, existem alguns dons que acontecem ainda, existem outros que não acontecem mais, porque eles não precisam mais. Então, você vai tendo várias linhas nessa ponta. Do outro lado, temos os continuistas. O continuista é aquele que entende que esses dons que constam na palavra de Deus, em 1 Coríntios, em Romanos, em Efésios, em Pedro, em todos os lugares ali na palavra de Deus, eles ainda acontecem hoje. E se eles ainda acontecem hoje, nós precisamos compreender sobre eles, nós precisamos estudá-los e precisamos vivê-los também. Então, existe também o continuista equilibrado nesse sentido, e talvez o extremo dele seria o máximo carismático possível, aonde nós vemos algumas igrejas que têm a ideia, a percepção de que o Espírito Santo ele é uma experiência. Então você precisa falar o dom de línguas para você ter essa experiência do Espírito Santo. Ele entra dentro de você. Então você precisa ter milagres, ter curas para que ele possa acontecer dentro de você. Então os extremos eles são perigosos. Você percebe que existem, obviamente, igrejas, existem, obviamente, lugares aonde podem ir para um extremo ou podem ir para o outro. O que eu percebo, o que talvez nós percebemos com um pouco mais de clareza? O que eu creio é que sim, os dons espirituais, da mesma maneira que eles poderiam estar acontecendo naquelas igrejas, eles podem acontecer hoje. Agora, com as mesmas validações que aconteciam naquela igreja. Então, todo o dom de curar e essas circunstâncias, eles são momentos específicos, coisas que Deus pode prover, mas tem que ter toda a validação do que Deus está fazendo. O dom de línguas,
as línguas diferentes da nossa natural podem acontecer, mas precisam ser distinguidos claramente se são reais ou se não são. Então, o que é a minha percepção? Eu tenho uma percepção de fato, e nós, como igreja em geral, sobre o continuismo. Os dons ainda acontecem hoje, é por isso que nós estamos estudando sobre eles. Agora, eu não creio de maneira nenhuma de que eu preciso uma nova experiência com o Espírito Santo, ou que mais experiências com o Espírito Santo, para que eu possa, então, vivenciá-los. O que eu preciso é compreendê-los, porque é, o batismo no Espírito Santo, como nós cremos, ele acontece quando eu entrego a minha vida para Cristo. A regeneração já me marca nesse sentido. Ou seja, nós cremos que, de alguma forma, o Espírito Santo está agindo dentro de nós, através dos dons, porque, principalmente, a gente vai estudar vários textos onde nenhum deles desabona os dons. A 1 Coríntios 13, ele fala sobre que o amor é acima de todos os outros dons, acima de, talvez, o dom mais perfeito, a coisa mais importante, mas ele não está tirando a responsabilidade. Nós entendemos de que maneira nós podemos contribuir também. Então, se na Bíblia, em todas as igrejas ali na sequência onde Paulo ia alcançando, mostravam-se claramente os dons, eu entendo que hoje também nós podemos percebê-los com equilíbrio e com clareza. E aí que eu digo que existem talvez muitos lugares ou muitas percepções nossas que talvez até aqui mesmo nós sejamos ainda, entenda, ignorantes no sentido de não conhecer sobre essa ideia. E nós precisamos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Então, eu queria começar balizando para você entender assim, puxa, existe alguma igreja que ela crê em coisas diferentes, mas por que eles creem? Mas por que eles falam? E outras que não creem, não lidam assim, e aí você vai entender um pouquinho mais sobre essa vertente, certo? A grande questão é que más interpretações geram práticas erradas. Se uma pessoa, ela piamente crê que ela tem tal dom, em que não é bíblico, em que não mostra sobre isso, ou que tal pessoa está buscando um dom que não é algo que Deus deu para ela, como a questão talvez do dom de línguas e outras circunstâncias, essa pessoa ela vai ter uma prática errada na sua vida espiritual, na sua vida cristã, vai ter expectativas que talvez não vão ser supridas. A gente precisa ler a Bíblia da forma que ela está se revelando, e não da forma que nós queremos talvez que ela se revele. Então, esse é o ponto básico que nós estamos partindo. Partindo dessa introdução, e de novo, não falei isso para vocês, mas eu estou aberto para a gente também conversar. Tá? Eu tenho estudado sobre esse texto, tenho estudado sobre esse tema, estou aprendendo muitas coisas, e você tem total liberdade tanto de fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa, pode colocar no bate-papo alguma pergunta durante o nosso tempo aqui, mas também, depois do nosso término aqui, pode conversar comigo, vai ser uma alegria a gente poder trocar um pouco de ideia sobre esses assuntos, tudo bem? Seguindo então, a grande questão que acontece é que nós precisamos nos identificar quem nós somos. Alguns anos atrás, 2014, não, 2015, eu fui com um grupo de amigos, a gente foi para uma viagem pela Bolívia, pelo Chile, pelo Peru, e foi um mochilão, bem mandiado mesmo, assim, sabe? Só com a mochila e bem pouco dinheiro, então só para o necessário. E a gente, então, passou 2, 3 dias no deserto do Atacama. É um deserto ali entre o Chile e a Bolívia, e ele é um deserto que tem todos aqueles lagos bonitos, que é um coloração verde, outro coloração azul, porque tem muitos sais e muitos minérios ali. E aquele deserto, ele é engraçado, porque no ponto de partida, você entra, então, num jipe grande de 7 lugares, e de certa forma, não pega GPS ali. Mas o motorista, ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho por talvez entender duas coisas muito claras. A primeira coisa que ele sabe é onde a gente está dentro daquele deserto. Quando a gente entrava, é tudo areia. Eu não fazia ideia de onde a gente estava. E acreditem, existe uma comunidade de pessoas que vive dentro daquele deserto. Então, para você atravessar reto assim o deserto, demora umas talvez 2, 3 horas, mas você pode se perder em toda a extensão dele. Então, o motorista, ele sabe o caminho. E ele vai fazendo as curvas e os desníveis, ele vai entrando exatamente onde é necessário. Para mim, a coisa mais incrível era essa. Primeiro, ele sabia onde a gente estava. E segundo, ele sabia para onde a gente estava indo, ou para onde a gente precisava ir. A ideia, talvez, de quem nós somos, talvez ela passa por essas duas vertentes. A primeira coisa, de que
eu preciso entender aonde eu estou neste momento e para entender depois para onde eu estou indo, para onde Deus está me chamando, para onde Cristo está me chamando para poder servir. Se eu não entendo essas duas coisas, eu vou ficar perdido no meio e muitas vezes eu vou fazer a mesma pergunta, de falar como eu posso ser útil? A igreja não precisa de mim, ou o reino não precisa de mim, eu já estou excedente. E a verdade é que sempre vai ter espaço para mais pessoas servindo e que Deus também tem te chamado para coisas específicas ao passar do tempo na tua vida e tu vai perceber isso também ao longo de tudo que a gente está estudando aqui. O que eu quero trazer aqui então nesse momento? Para nós entendermos um pouco quem nós somos, eu quero trazer talvez 4 características, o Daniel Lima também fala sobre isso, existe um livro que ele chama Rede Ministerial, que é um livro da Willow Creek, do Bill Hybels. Infelizmente hoje tem muitos escândalos envolvendo a vida do Bill Hybels, mas certamente o ministério e as pessoas que se envolveram no ministério, ele é muito real e muito coerente com tudo que a gente crê, né? Então, esse livrinho aqui, ó, ele chama Rede Ministerial, e ele vai apresentar, talvez, alguns aspectos sobre como nós entendemos de que maneira que nós podemos servir a Deus e como nós somos chamados a servir. Ele coloca, talvez, 3 classificações, e aqui eu quero colocar mais uma, das quais que ele coloca assim. A primeira forma que eu posso me entender, ou entender de que forma Deus me fez para servir, é eu entendendo quais são as minhas paixões ou qual é a minha paixão. É o que te move, é o que te anima. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a ideia de paixão, mas é principalmente você entender o que Deus te deu, ou o anseio que você tem de talvez alguma situação no mundo ser transformada e ser diferente. Talvez essa questão ela responda a pergunta do aonde. Aonde eu posso servir? Aonde eu posso me envolver, aonde eu posso cuidar de pessoas, não só talvez no ambiente igreja, mas na minha vizinhança, na minha cidade, aonde eu estou ao redor. A segunda característica são os dons espirituais. Os dons espirituais, é o que nós estamos vendo, são características muito claras sobre talvez o aspecto de que a forma que eu sirvo, é, a forma que eu sirvo, ela está ligada intimamente aos presentes que o Espírito Santo me deu e que podem ser variados, podem ser mais de um, podem ser um. Então a gente vai percebendo isso. Terceira característica, e aliás, os dons espirituais talvez nos mostrem o que eu posso servir. Terceira característica são as habilidades. No livro do Rede Ministerial, ele só consta essas outras 3 características, não consta habilidades, apesar dele falar sobre isso. Mas eu também entendo, Daniel Lima também conversava muito sobre isso, de que Deus nos deu habilidades. E talvez é o porquê que eu vou servir em tal área, que são aprendizados ou facilidades. Você tem habilidades diferentes das minhas. E que bom, porque isso é o que forma o reino de Deus. Agora, existe uma diferença entre habilidades e dons espirituais. Ambos são dados por Deus. Ambos são presentes dele. Mas dons espirituais só possuem aqueles que entregaram a sua vida um dia para Cristo. É uma das marcas. Nós vemos isso. O fruto do Espírito é uma marca de quem entregou a vida para Cristo. Os dons do Espírito é uma marca de quem entregou a vida para Cristo. Habilidades, você pode ter uma pessoa que talvez até se considere um ateu, mas que é muito habilidoso, talvez em música, em esportes ou qualquer outra coisa que nós percebemos. Então, essa ideia, habilidade, é diferente de um dom espiritual, por isso que nós estamos colocando essa classificação. E, por fim, o estilo pessoal. O estilo pessoal é talvez nosso temperamento, é a nossa forma da gente lidar com as circunstâncias. E se você é casado, você sabe que a sua esposa lida diferente com as coisas do que você. Quando eu vejo a Sofia e a gente pensa sobre um tópico só de ira, eu sou a pessoa que coloco tudo e eu, depois de jogar tudo para fora, eu resolvo. E em 2 minutos que eu despejei tudo, eu já estou bem, estou ótimo. E a Sofia é exatamente o contrário, porque ela recebe tudo aquilo e ela guarda. E aí vai passar um tempo no processo dela, porque a minha ira, ela externaliza as coisas. Talvez a ira da Sofia, ela internaliza e ela lida com aquilo. Nós somos diferentes. Agora, a nossa forma de ser diferentes diz que, de alguma forma, eu posso me parecer mais com Cristo sendo quem eu sou. A verdade é que nós somos, talvez, o meio de tudo isso. Talvez uma junção da paixão que Deus tem nos dado, dos dons, das habilidades e do estilo pessoal. Por que aqui eu não estou dizendo só a questão de dons espirituais?
Porque talvez se eu disser só a questão de dons espirituais, eu vou dizer que só no momento em que eu entreguei a vida para Cristo é que eu começo a ser útil ou começo a ser preparado para o que ele tem para mim, ou para a forma que eu posso contribuir. Eu classifico que só no momento onde eu entrei numa igreja, onde eu me converti, onde eu consegui realmente entender tudo isso, ou até eu posso te dizer assim, então talvez só hoje você vai começar a ser útil para o reino de Deus. Calma. Porque a verdade, dentro desses 4 tópicos, é que você está sendo preparado muito antes de você perceber para servir a Deus das maneiras que Ele quer. Você talvez no início da sua vida já tem trajetórias, já tem habilidades, já tem um estilo, já tem um anseio, uma paixão, e nós vamos ver sobre isso hoje, que Deus tem te direcionado desde o princípio já para que você possa servi-lo de uma maneira muito clara. Sabe um exemplo muito claro da Bíblia sobre isso? O livro de Esther, ele é muito lindo, porque ele fala sobre a preservação dos judeus através de uma mulher chamada Esther. Então, o primo dela, Mardoqueu, tem um momento onde, em Esther 4, versículo 14, ele fala para ela a grande questão assim, né? Esther, nós estamos num momento crítico, aonde o povo judeu vai ser dizimado. Se você não fizer nada, Deus provavelmente vai levantar alguma outra pessoa para talvez fazer algo para que os judeus sejam preservados. Mas será que não foi para um momento assim que você foi colocado na função onde você está? Esse texto ele vai mostrando, e essa história ela vai mostrando, como talvez Esther era a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. E essas junções e essas percepções fizeram com que o povo judeu fosse liberto e fosse salvo e preservado. Nem todos seremos Esther, nem todos seremos Moisés, nem todos seremos José, nem todos seremos os grandes ápices das histórias, porque a verdade é que o grande ápice da história é Cristo, é o que ele está fazendo. Mas certamente Deus tem despertado coisas no teu coração que você ainda não identificou. E o que eu quero te ajudar é identificar essas circunstâncias. A ideia não é a gente usar esses 4 tópicos como uma bengala, dizendo eu só posso servir se eu souber exatamente. Calma, não é esse o princípio. Esses 4 tópicos talvez se parecem mais com uma bússola. É uma direção da onde talvez Deus já está me direcionando, já está me mostrando para eu poder servir e eu quero contribuir então para o reino dele. Assim, eu quero hoje só, no nosso tempo de aula que ainda resta, a gente falar sobre esse primeiro tópico chamado paixão. A ideia de o que te move, o que te empolga, o que realmente mexe no seu coração para que você possa contribuir. Quando nós explorarmos a ideia de paixão, de temperamento, de habilidades, vai nos ajudar muito a nós entendermos um pouquinho mais sobre os dons espirituais e o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 12. Então, quanto mais a gente entender o contexto completo, mais nós vamos conseguir talvez identificar o que Deus tem talvez preparado em cada um de nós. Por isso, eu quero começar falando sobre a história de Moisés nesse tempo. Moisés foi aquele que, de várias formas a gente vê, que foi preservado pelo próprio Deus no tempo onde o faraó queria matar todas as criancinhas, todos os meninos dos hebreus dentro da escravidão que viviam ali no Egito, para que esse povo não aumentasse mais. A mãe de Moisés, então, coloca ele num cesto, por isso chamado Moisés, o cestim, e levado pelo rio. Então, a própria filha do faraó resgata Moisés, e Moisés, então, ele tem praticamente uma dupla cidadania. Ele vive, de alguma forma, sendo cuidado pela sua própria mãe, sua irmã materna, mas também ele vive diante como se fosse um filho ou um neto do faraó. Ele é ensinado na lei dos egípcios, ele é ensinado a cultura dos egípcios, mas ele também é ensinado e conhece os hebreus. Ele vive naquele meio. Percebe como as habilidades e as coisas que Deus vai nos mostrando, elas começam desde o início da nossa vida. Deus vai, desde o início, nos preparando aonde nós nascemos, o contexto que nós vivemos, a língua que nós falamos, o lugar onde nós estamos. Deus está usando tudo isso para talvez contar a tua história e te fazer útil para o reino dele, da maneira que ele quer. Olha comigo, então, o texto de Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12, para a gente entender um pouquinho do que eu quero dizer nesse sentido da história de Moisés. Êxodo 2, 11 e 12, diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava.
Talvez Moisés não passava muito por ali antes, mas naquele dia, naquele momento, na sua vida adulta, ele começou a compreender o que estava acontecendo, que não era que a sua mãe materna e sua irmã materna simplesmente eram servas e trabalhavam na casa do faraó, mas que elas eram escravas, como todo o povo, e que o povo não era só escravo, mas sofria e apanhava. O texto continua então dizendo: viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Ele viu a realidade sendo confrontada sobre aonde ele vivia, do Egito, e aonde o seu povo vivia, os hebreus. Ele sabia que ele era hebreu, mesmo sendo criado na casa do faraó. No dia seguinte, saiu e viu dois. Desculpa, versículo 12. 12. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor. E aí o texto continua. Ah, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. O que acontece? E é por que eu estou falando sobre paixão nesse sentido? Moisés, ele tinha um incômodo profundo no seu coração. E o incômodo profundo no seu coração dizia uma coisa: existe injustiça ao meu redor. E a injustiça que eu vejo é a do povo hebreu. Talvez antes eu não percebia, mas a cada vez mais eu tenho percebido, porque eu conheço a cultura egípcia, e eu conheço a cultura dos hebreus. Eu estou nesse ponto de ver o que está acontecendo. A grande questão é que Moisés viu a injustiça, mas a forma que ele lidou foi sozinho. Ao invés dele tentar resolver a situação de uma outra maneira, a forma dele lidar sozinho foi matar o egípcio e escondê-lo então na areia. Ele estava fazendo do seu próprio jeito. A verdade é que Deus nos mostra, e na nossa história, e a gente percebe situações na nossa vida que são diferentes das outras. Por exemplo, existe uma pessoa que talvez foi adotada e tem um conflito muito grande com isso, e tem um conflito com pessoas que são adotadas e pessoas que são abandonadas e que não, ou que não são adotadas porque ficam abandonadas em lugares e deixam de ter uma vida em família. E isso é uma coisa que incomoda profundamente essa pessoa. Existe uma outra pessoa, talvez, que quando olha na rua a situação de injustiça social, de problemas sociais de fato, de maus tratos, talvez, com a mulher, com crianças e tal, isso mexe profundamente com ele. Existem outras pessoas que se movem muito pela questão de alguém que é alcoolizado e porque já viveu uma situação assim na sua família e quando vê essa situação, fala, puxa, eu não posso deixar mais pessoas lidarem com esse mesmo problema que eu vi em casa. E você tem um anseio de resolver algum problema no mundo. Moisés tinha esse anseio. O problema é que ele lidou sozinho com esse anseio. Ele matou um egípcio, ao invés de tentar resolver a situação de outra maneira. A vida de Moisés, como a gente já falou em alguns cultos passados, ela é classificada em 3 pontos. Os primeiros 40 anos da vida dele foi vivendo no Egito, e aqui termina esses 40 anos da vida dele, e aí os próximos 40 ele passa no deserto, aonde ele constitui família, aonde ele vira um pastor de ovelhas, e aonde ele praticamente abandonou essa vida toda do Egito. E talvez pensou que nunca mais poderia ser útil. Talvez caminhando para o final dos seus segundos 40 anos, ou dos seus quase 80 anos, a gente chega em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. É quando Deus se revela na sarça ardente e diz para Moisés, então, disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. E aí a continuação fala, no versículo 9: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto os egípcios os oprimirem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Olha que coisa incrível. Deus, de alguma forma, sabia o que havia no coração de Moisés. Deus despertou o anseio de Moisés para que ele percebesse a injustiça do povo. Mas nesse momento o que Deus estava dizendo é: eu é quem vou te levar. Eu é quem vou estar com você. Eu é quem vou despertar isso em você. Eu vou fazer com que essa injustiça se torne justiça pelo meu nome, por quem eu sou, mas eu quero te usar. Entenda que se você vê um problema no mundo, provavelmente um problema que te incomoda e que você vê que precisa de alguma solução, é o primeiro passo
aonde você possa perceber que Deus está te chamando para resolver esse problema, junto com Ele. Essa é a ideia e é o princípio de vocação. É algo que talvez Deus está despertando no teu coração para que você sirva. E é engraçado quando a gente conversa entre nós e com outras pessoas também, a ideia de, puxa, eu percebo isso na minha vida, eu percebo essas situações e eu quero servir a Deus. A paixão, ela é um desejo dado por Deus que nos impele a fazer alguma mudança no mundo. É quando e existe um conceito, também num livro chamado Descontentamento Santo, que eu gosto muito, de que a ideia de que quando um problema que te incomoda profundamente é o mesmo problema que incomoda Deus profundamente. E o descontentamento santo é quando você une forças para servir a Deus naquela área. A paixão é quando a gente está no lugar certo, ou a gente está entendendo a área que tem um problema muito grande, que precisa ser resolvido. Compartilhando um pouquinho da minha vida, na minha juventude eu sempre percebia muito, na época de adolescentes principalmente, quanto muito da nossa vida ela era muito superficial espiritualmente. As pessoas não falavam sobre seus problemas. As pessoas escondiam os problemas da família. Então, às vezes, tinha um amigo, alguém próximo, que estava com os pais separando, mas não falava sobre isso. E quando a gente tinha as nossas rodinhas para falar sobre esses temas, era literalmente, o meu problema é devocional, briguei com meus pais, era aquelas mais superficiais e nunca era, puxa, eu tenho um problema nessa área, que é um problema que eu não sei lidar, eu tenho um problema de pornografia, eu tenho um problema sobre essa área, eu tenho um problema sobre isso, e as pessoas guardavam e lidavam sozinhas. Muito tempo eu tentei lidar sozinho com algumas circunstâncias e, obviamente, não consigo. Para mim, o que eu percebo é que Deus, desde muito cedo, começou a despertar no meu coração a questão de transparência. E se você vê, talvez, nos cultos aonde eu trago, a minha tentativa de ser transparente é primeiro porque Cristo já limpou meu coração e já pagou o preço dos meus pecados. Não tenho o que esconder ou do que guardar. Mas a maior coisa é porque eu quero criar essa cultura. Não de que você precisa se expor para todas as pessoas, mas que você precisa ser transparente, com pessoas de confiança, você precisa poder abrir o seu coração. Essa é uma cultura que Deus me chama a fazer. E é um anseio que Deus tem colocado no meu coração, porque eu vi uma situação diferente. E eu quero lidar com Ele para resolver essa situação. Por isso, hoje eu quero te ajudar a perceber, talvez, um pouco mais de qual seja a sua paixão, ou de que talvez Deus esteja te chamando a fazer, talvez desde o início da sua vida, te preparando de várias maneiras, e agora você pode entender como você pode contribuir. Por isso, se você tem um papel e uma caneta, se você tem alguma coisa para você poder anotar, eu quero terminar a nossa aula aqui com a gente sendo muito prático e todo final de aula você vai ter uma tarefa para fazer também e essa primeira tarefa, sei que vocês adoram dever de casa e trabalhos e tarefas assim, essa primeira tarefa já começa agora então, para você identificar talvez a sua paixão. Os princípios muito claros, eu queria ler rapidamente um outro texto, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Não precisa abrir, eu só quero dizer. Diz assim, a história de Paulo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Olha que incrível. Paulo foi chamado para anunciar o evangelho para os gentios e ele viveu a sua vida por isso. Talvez você tenha um sentimento, não de inutilidade, mas um sentimento de falta de propósito, e fala como eu posso contribuir, de que maneira eu posso contribuir. Talvez a ideia da paixão, ou essas histórias que nós vemos na palavra de Deus, esses princípios vão te estimular e ser essa faísca de falar, puxa, Deus tem me preparado para algo, e eu quero servir, é a minha responsabilidade servi-lo nessa área. Como identificamos então nossa paixão? A primeira coisa, oração específica. Deus gosta de orações específicas. Eu já mostrei, mas eu tenho um caderninho de oração, e esse caderno de oração eu uso diariamente para todos os meus pedidos, tudo que eu sinto no meu dia a dia, eu coloco diante de Deus e eu vou orando a cada dia. Ore especificamente por isso. Deus, eu quero entender, talvez, qual o problema no mundo que mexe comigo? O que o Senhor está me chamando para realmente resolver no mundo? Que circunstância que eu vejo ao redor, que é um problema que o Senhor está me chamando hoje, me vocacionando de alguma forma para servir a Ti. A oração ela é importante, porque ela vai te mostrar a dependência de Deus. Você precisa depender dEle
e você precisa confiar nele, porque ele vai te mostrar com clareza, de fato, os próximos passos. A segunda coisa é talvez uma consulta a outras pessoas maduras que lhe conheçam. O que é a ideia nesse sentido? Quando você olha para si mesmo, você tem uma análise limitada. Já dizem que quando a gente olha para o espelho, a gente se vê 7 vezes mais bonito que a gente é. O que é muito triste, né? Porque eu queria ser mais bonito, na verdade, que eu me vejo. Mas as outras pessoas têm uma análise muito clara sobre nós que às vezes a gente talvez não percebe. O que eu quero dizer nesse ponto? Tenha uma conversa com algumas pessoas, podem ser poucas, podem ser 3 ou 4, mas que lhe conheçam e que sejam espiritualmente maduras, para que você possa perguntar a seguinte coisa: o que você vê que motiva o meu coração? O que você vê que é uma coisa que brilha os meus olhos, que enche os meus olhos e fala, nossa, isso é uma coisa que te anima, é uma causa importante, é algo que realmente você estuda sobre naturalmente, ninguém te obrigou, mas você quer aprender mais sobre isso, você quer resolver aquela situação. Pergunte para pessoas, 3 ou 4 pessoas, que você possa consultar. Então, o que eu fiz e o que eu tenho feito, eu fiz um formulário no Google, onde eu coloquei algumas características, não necessariamente sobre a paixão, mas sobre talvez facilidades que as pessoas vejam em mim. E eu mandei para algumas poucas pessoas também, de confiança, espiritualmente maduras. E para mim foi muito especial de ver coisas diferentes do que eu achava e outras coisas que talvez batiam também com o que eu estava pensando. Então, isso me ajuda a me conhecer um pouquinho mais. Converse com pessoas que te conheçam nesse sentido. Você pode conversar com seu marido, com a sua esposa, certamente te conhece muito bem e sabe das suas limitações, sabe também das suas virtudes. Pode conversar com um discipulador, alguém que te acompanhe, um conselheiro. Converse com pessoas próximas, alguém talvez da sua família, que tenha essa proximidade também, vai lhe ajudar. E por fim, faça uma autoavaliação através de 3 critérios que eu quero te mostrar agora, e essa é a parte onde você vai ter que escrever, talvez não vai dar tempo de agora você escrever, mas certamente você vai conseguir pensar. A ideia da autoavaliação é você conseguir talvez criar um raio-x eh, da sua vida e avaliar um pouquinho as coisas que vão se assemelhando ao longo da tua vida. Existe uma ideia chamada linha do tempo. Tem um livro chamado Etapas na Vida do Líder. E aí o autor ele vai falando sobre a linha do tempo e como talvez nós temos tanto etapas diferentes na nossa vida, né? Etapas de fundamentos, etapas de fazer muita coisa, etapas de convergência, mas principalmente como Deus vai usando a nossa trajetória da vida para mostrar coisas específicas do que ele tem nos chamado a servir. Então, a primeira coisa que você vai ter que identificar é qual tipo de pessoas talvez te chama mais atenção para que você se envolva e sirva. Porque a pergunta não é se você foi chamado a servir. A pergunta é aonde ou de que maneira. De novo, os dons e quem nós somos não pode ser uma bengala para dizer só quando eu identificar, então eu vou servir. Não, você é chamado a servir sempre. E você não é chamado a servir só nos dons em que você acredita que você tem ou que você percebe que você tem. Talvez isso é onde Deus vai te vocacionar mais, vai te capacitar e você vai poder servir, mas não quer dizer que aquele que não tem dom de contribuição não deve também contribuir, ou que não tem o dom de misericórdia, que também não deve se importar com os outros e orar pelos outros, entendeu? Então, você é chamado a servir, de qualquer maneira. Tipos de pessoas é a pergunta de qual tipo de pessoa talvez mais te empolga a servir. Tem pessoas, e que eu conheço, que são empolgadas com o ministério de crianças, e cuidar de crianças, e crianças é a vocação dessa pessoa. E talvez outras, crianças talvez é a área mais difícil que possa trabalhar, e é um esforço. Talvez tem pessoas que lidam com adultos, muito naturalmente, que esse é puxa, é aquela faixa etária, aquela proposta, pode ser um jovem, pode ser um pré-adolescente, pode ser a terceira idade. Nós temos pessoas que têm se envolvido na terceira idade, para mim é incrível ver uma vocação e ver de alguma forma um anseio de servir essas pessoas e uma sensibilidade que os outros não têm. Talvez são pessoas que se empolgam e impactam por deficientes, pessoas que têm, talvez PCDs, né, tem alguma tipo de deficiência, essa pessoa realmente quer ajudá-las e se importa com esse auxílio, talvez com pessoas casadas, talvez com pessoas divorciadas, talvez com pessoas em algum momento da sua vida, qual tipo de pessoas que talvez te desperta um anseio de serviço? Essa é a primeira pergunta. E é uma pergunta vasta, porque talvez tenha mais de um tipo, talvez tenha uma coisa específica, você vai
fazer uma autoavaliação, ou seja, você vai olhar para dentro de si e perceber, puxa, realmente, eu gosto disso. Eu conheço um rapaz que ele tem seus 40 anos e ele é um pastor de crianças. E é engraçado, porque geralmente não é muito natural, estou dizendo nada de errado, mas não é muito natural um pastor se dedicar a estudar teologia para que ele possa se preparar para trabalhar durante toda a sua vida na área de crianças. Mas esse homem, ele sente essa vocação e é incrível ver ele, a alegria dele servindo e cuidando do ministério junto com a sua esposa e tudo mais. Então, como nós percebemos que Deus nos fez diferentes? Segunda coisa, quais opiniões fortes você tem ou quais assuntos você mexem contigo? Talvez é uma causa social, como a gente já falou. Talvez é o discipulado. Isso desperta algo no teu coração. Talvez é a questão de tecnologia para o reino de Deus. E isso desperta. Talvez é a questão de saúde, o cuidado da saúde. E eu quero dar um exemplo aqui de um colega meu do colégio. Eu tenho conversado com ele nesse tempo agora, e conheci ele quando eu tinha uns 6 anos. Ele entrou na nossa escola quando tinha uns 6 anos. E a particularidade dele é que ele não tem metade de um braço. Então, ele, obviamente, no começo da escola foi muito difícil para ele, porque ele sempre, no começo era um pouco excluído, depois foi tendo que lidar com isso. Então, as suas debilidades, as suas limitações, elas foram sendo aperfeiçoadas para que ele conseguisse fazer todo o resto. E era incrível como eu percebia claramente que ao longo, eu me formei com ele no terceiro ano, então a gente foi todo o tempo praticamente estudando juntos. E como tinha muitos momentos onde eu até esquecia que ele tinha alguma limitação, alguma coisa nesse sentido, porque ele fazia tudo como os outros, lidava tudo como os outros. E recentemente, há 2 semanas atrás, eu conversei um pouquinho com ele e perguntei o que ele está fazendo da vida. E ele criou uma ONG para atender de alguma forma pessoas com deficiência através do esporte, porque ele tem entendido que essas pessoas geralmente elas têm um salário menor, elas têm uma dificuldade maior financeira, porque nem todo lugar elas conseguem entrar, nem todo lugar conseguem trabalhar. Então, com isso, ele quer criar uma oportunidade através do esporte para que essas pessoas possam contribuir. Aquilo me empolgou tanto de ouvir ele, de ver o brilho nos olhos e de ver, de alguma forma, ele colocando em palavras isso, né? Eu sinto que Deus tem me chamado para isso, eu quero fazer o melhor. E para mim é incrível ver isso, porque não é algo que talvez naturalmente seja despertado no meu coração, apesar de ver a necessidade, mas no coração dele sim. E a vida inteira dele, parece que Deus foi preparando e foi organizando circunstâncias para que ele pudesse servir a Deus dessa área. Percebe que Deus vai te usar e vai te chamar de uma maneira específica. Por fim, depois de você ver o assunto, talvez, essas opiniões fortes sobre algum assunto ao redor do mundo que mexe contigo, você precisa fazer a última etapa, que são 5 experiências marcantes. Ou seja, você olha na sua vida e você pensa, quais são as experiências mais marcantes da minha vida, onde meus olhos brilharam, onde eu estava mais empolgado, e você vai destacar elas então. Por que elas são tão importantes? Quando eu olho para a minha vida, tem muitas experiências ministeriais que me empolgaram demais. Então, eu consigo lembrar um momento de uma noite da fogueira, onde lá em Vinhedo também eu estive, e que naquela noite o pessoal estava mais para o final do acampamento já, e era um tempo mais, todo mundo meio cansado, geralmente noite da fogueira, adolescente já está querendo dormir, já não está muito empolgado, e eu lembro que Deus colocou muito forte no meu coração algumas verdades sobre tomada de decisões, e eu compartilhei um pouquinho da minha história, eu compartilhei um pouquinho da palavra dele, que ele estava me mostrando, e eu entendia que de alguma forma Deus estava me usando para empolgar aquelas pessoas. E para mim foi surreal ver, depois daquela noite, ou no término daquela noite, tanta gente se abraçando e empolgada e querendo caminhar com Cristo. E depois daquele dia, várias pessoas dizerem como foi um marco na vida espiritual delas aquela noite. E eu tenho convicção de que não foi nada que eu fiz, mas Deus fez. Mas uma coisa eu consigo falar para vocês. Depois daquela noite, a gente ficou umas 2 horas ainda conversando sobre aqueles temas, chorando junto, orando junto, e depois a gente teve um sentimento de muita unidade entre todo aquele pessoal. Eu fiquei até umas 2, 3 da manhã conversando com o pessoal, brincando com o pessoal, empolgado, e eu poderia passar 2 dias direto naquilo, porque eu estava vendo que as pessoas estavam empolgadas com Jesus. Se tem algo que eu percebo que brilha os meus olhos, é quando eu consigo empolgar uma pessoa para caminhar com Jesus.
Se tem algo que me motiva e que eu quero estudar mais, eu quero crescer mais, é ajudar outra pessoa a estar empolgado na caminhada com Jesus. É quando eu saio de uma conversa, no aconselhamento, e a pessoa diz, obrigado, eu estou animado, eu quero caminhar mais perto de Jesus. Isso enche meu coração, que eu poderia ter 30 conversas naquele dia, nesse mesmo sentido. É quando eu trago uma mensagem, eu prego, e eu escuto uma pessoa falando, puxa, essa mensagem é para mim. Eu quero ser prático nisso, eu estava desanimado com Deus e agora eu me animei. Obrigado, eu quero viver isso. Isso é o que brilha os meus olhos. Isso é o que queima o meu coração. E eu quero viver isso. Entenda o que queima o seu coração. Coloque essas experiências no papel e você vai talvez identificar um pouco mais. Para nós terminarmos a nossa aula de hoje, com o tempo estourado já também, eu quero te dizer que ao longo desse mês nós vamos ver várias características, várias áreas em específico e várias oportunidades da gente poder servir a Deus. O que eu quero te estimular é nós olharmos para a palavra de Deus e você olhar para a sua vida. De que maneiras talvez Deus tenha te chamado já a contribuir. E você possa realmente servir a todos nessa situação também. Quero terminar, então, nesse tempinho aqui, a gente podendo ter um tempo de oração e te estimular também para você dar esses passos práticos, tanto de orar sobre isso, de ter uma conversa com alguém espiritualmente maduro, de você, de alguma forma, poder olhar suas experiências marcantes, que tipo de pessoas, que características que chamam a tua atenção, tudo isso vai talvez te ajudar a identificar o que Deus tem te chamado a servir. Por isso, queria te convidar a você baixar sua cabeça e a nós terminarmos nosso tempo em oração, então. Deus, eu quero te agradecer e te louvar, porque certamente o Senhor nos chama a servir. E isso é um chamado geral a todos, e eu quero te agradecer porque esse tem sido nosso privilégio, Pai. Nós queremos realmente fazer o nosso melhor para Ti, e nós queremos realmente entregarmos tudo que nós temos para Ti, Pai, para usar no Teu reino. Obrigado por cada um dos meus amigos que estão aqui, dos meus irmãos, que eles possam realmente estar compreendendo de que forma o Senhor talvez tenha nos chamado e tem nos chamado para te servir. Que nós possamos fazer o nosso melhor para ti a cada dia, usar os dons que o Senhor nos deu para servir, usar os presentes que o Senhor nos deu como boa mordomia para servir aos outros, para servir ao teu reino, para que o reino se expanda, para que mais pessoas te conheçam e para que as pessoas ao nosso redor possam estar sendo cuidadas também. É isso que eu quero te clamar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Semana que vem nós temos uma continuação, então vai ter dever de casa também, tarefa. Eu vou perguntar um pouquinho sobre isso. Você faça isso durante a semana, ore sobre isso. E a gente vai também ver um pouquinho das outras áreas de estilo pessoal e tudo mais. E os dons espirituais a gente vai abordar bastante também, o que ele fala, tanto em 1 Coríntios, como Romanos, como outras áreas. Então, conto com vocês nas próximas semanas. Espero que possa estar sendo útil também nesse tema.